Olá, pessoal. Oi, hoje, dia 17 de novembro, segunda-feira, apenas um dia útil, né, de negociações da bolsa após a volta da Oi ser negociada, tirado a falência, né, tirado tudo aquele sistema que se foi visto como errado. Então a Oi foi desfeita a falência, voltou sexta-feira, foi negociadas as ações a partir da tarde. As ações da Oi BR4 disparou quase 100% e depois foi arrefecendo e foi caindo e caindo até o final do pregão, diminuindo aquela alta expressiva. Já a Oi BR3, ela caiu bastante, chegou a 12 centavos, e logo depois foi subindo e chegou a passar de 21, não sei se pegou 22 no intraday e fechou nos 21 para 20 centavos. E aí finalizou os 20 centavos, a OIBR4 diminuiu, ficou positiva as duas. Por quê? Porque a OIBR3 estava 18 centavos na falência, onde foi decretada a falência, a empresa continuou sendo negociada em leilão, foi vendida, mas ninguém vendeu tudo, continuou nos 18 centavos. O que acontece então? Fechou 18 centavos, abriu dia 14, sexta-feira, o leilão, caiu lá até os 12 e subiu de novo até os 21 e fechou nos 20. Teve uma alta aí de 2 centavos, quase aí um pouco mais de 10%. E o IBR4 também um pouquinho aí perto dos 20%. Só que muita gente comprou porque se a Oi voltou a ser negociada, significa que estava barata demais, que estava muitos imóveis, né, para vender, que valeria a pena, e os imóveis já tinha gente interessado, igual a Vital. Aí também tivemos Brisanet, que é uma das maiores operadoras de internet e agora também vendendo rede móvel, que é o celular, no Nordeste, e está interessado em contratos, não a Oi, mas sim contratos, né, da Oi no Nordeste inteiro. Então tem muitas vendas. Já Claro declarou também, a Vivo, a TIM, se tem interesse ou não, né, a Vital, e a maioria tem interesse, e outras empresas, até menores. Então nós vimos que muitas empresas têm interesses na Oi, em contratos da Oi Solução, e também nos imóveis que já avaliaram em cerca de quase 6 bilhões de reais os imóveis da Oi, que são cerca de 7.800 e poucos imóveis que a Oi tem. E foi o grupo BTG. Então aí nós temos uma possível venda desses imóveis, cujo alguns falam que é caro demais, outros falam que é barato demais, e outros ficam assim, não sei o preço, mas se entrar alguma coisa tá bom, né? E eu sou um desses. Entrar alguma coisa já tá bom, só que tem que ver o valor justo. Eu não sei o valor justo. Isso a juíza vai declarar, vai olhar, tem as papeladas, e a própria Oi já fez isso tudo. Não adianta a pessoa ficar falando, o BTG é ladrão, não sei o quê. Não, nós temos que ver os detalhes. Sobre a arbitragem, também estão dizendo que o BTG é ladrão. Será que é ladrão? Tem contratos e tal, né? Vamos ver o que deu errado aí. Aí outros falam por aí, em outros canais, que falam assim, já ganhou muito, esse aí não deve ganhar. Não, peraí, se eu faço um contrato com alguma pessoa, eu tô ali ralando, eu tô dando meu suor, eu ganho alguma coisa, só por isso eu não vou ganhar mais? Não tenho direito? Como assim? Né? Então, eu vou dizer para vocês, tem gente por aí que é comunista, mas participa do mercado financeiro. Então, cuidado com o que vocês vê por aí, tá? Não sei se é justo, não é justo, não sei o valor dos imóveis, a gente acompanhou por cima. Eu acharia justo um valor maior, claro, mas ainda não sei qual é os imóveis, não sei onde é o valor, não tem essa contabilidade, então não tem que declarar que o BTG está roubando, a Vital está roubando. Tanto quanto que falaram que o BTG e a Vital roubaram ao comprar a Credico. Como que roubaram? Se eles compraram, não foi roubado. Mas pagaram muito pouco, deveria ser mais. É? Quantos que eles pagaram?
5,7 bilhões de reais para uma empresa que ainda está dando problema, certo? E aí eles vão ter que injetar dinheiro, arrumar, vai ter um gasto, funcionário para botar para funcionar. E eles vão botar bastante agilizado. Já deram 2 prejuízos seguidos aí no segundo trimestre e o terceiro por causa da entrada da Vital. Mais de 300 milhões e por causa da entrada da antiga Credico, que é a New, né? A Oi Fibra, que agora virou New na Vital. Beleza. Como que são ladrão, igual certos por aí falam, se a Vital ofereceu 5,7 bilhão, enquanto as outras operadoras única ofereceu 1 bilhão. Ofereceu praticamente 6 vezes mais. E toda vez de ser agradecido, é ingrato a pessoa. Então nós temos que ficar de olho nisso aí, galera. Cuidado com o que vocês vê por aí. Ah, mas eu queria mais. Ah, que eu queria que a minha empresa fosse melhor. Ah, que eu queria que ela disparasse 1000% e eu ficasse rico. Beleza, todo mundo quer. Mas não pode ficar tentando também culpar os outros por todos os erros. Então, nesses detalhes aí também que a gente vai chegando, é que a gente vê várias notícias boas. Já que querem comprar vários contratos da Oi, da Oi Soluções, os imóveis, e está sendo arbitragem também, e que parece que está em negociação, capital, e que tinha também contratos, contas bancárias bloqueadas, que foi liberada, e que a Oi já não tem caixa, fluxo de caixa para sobreviver, mas tem esses cobre que pode vender e tal, os imóveis e tal, que pode ajudar a bater dívida e tal. E nós também estamos, né, não temos lucro da Vital, que é 27% de participação da Vital. A Vital está fazendo muito investimento, infelizmente não vem lucro, talvez propositalmente, aí não vem lucro, já que não vem lucro, não paga a sua parte de dividendos para a Oi, já que não paga dividendos para a Oi não pega dinheiro e a Oi vai se lascando mais, e aí, com esses devidos fatos, né, vai perdendo participação e tal, mas ainda é bom que a Vital está crescendo, lá no futuro paga, e ainda continua, aí pode ser que a Oi falhe, eles compram massa falida. Isso sim é as possibilidades, tá? Aí nós vemos que tá um ponto bom aí, pode vender com uns contratos ruins, se livrando de Sindacta, poderia ser que estava dando problema, lucro ou não, né, o prejuízo. E aí nós vimos que vai vir talvez a arbitragem mais rápida agora, né, com a justiça aí, mas a justiça não era tão boa, né, já percebemos que tá cheio de falha. Tem gente que fala que a justiça, a juíza, deu falência e aí voltou atrás. A juíza deu a falência, sim, mas ela não voltou atrás. Ah, mas o Oi não está mais falido, está sendo negociado. Pois é, mas a juíza não voltou atrás. Existem hierarquias. Eu não sei de todas, mas eu sei de uma coisa. A juíza, a Simone, lá do Rio de Janeiro, da 7ª Vara Empresarial, ela está abaixo da desembargadora do TJ. A desembargadora do TJ que manda. E a desembargadora do TJ mandou desfazer tudo aquilo lá e voltou que a Oi tinha capacidade, né, de não falir, de pagar seus credores, seus funcionários e continuar, e estava de olho. E devido ao BTG entrar na situação, eles viram que a Pinco tinha problema, e principalmente por causa do Banco Bradesco e Itaú. Eu vi em outros canais aí falando, mas porque o Bradesco e Itaú fez alguma coisa, não sei o quê, e a juíza fez só isso para ver se eles iam fazer alguma coisa. Você tá de sacanagem que a juíza ia falir a empresa e esperar alguém fazer alguma coisa para depois voltar? A juíza não é... negócio de juiz e Estado não é para brincadeira, apesar que o nosso sistema é terrível, né? Mas não é para fazer brincadeira, não é palhaçada. Vou fingir que não tô vendo. Ele voltou, agora vai, as coisas funcionar. Não é isso. Não é brincadeira. Então, já vocês veem que outros canais aí falam besteira, como também falar, o Lula vai salvar a empresa. Como assim Lula vai salvar a empresa? Primeiro que o Lula não vai ficar vendo vídeo de YouTube, né? Aquela porcaria não vê nada de útil. E o que ele tem a ver com a Oi? Eu digo para vocês, o filho dele teve várias empresas que hoje não está na Oi, mas que fudeu a Oi, tá? E que continua fudendo aí o Estado, o país, e tá podre de rico, né? E tem gente que fala que ele tá lá ainda na Oi. Não tá, tá? Sabe por que não tá? Porque desde os acionistas minoritários até os maiores,
estão perdendo capital. Quanto mais aumento o capital tem a empresa, a gente vai perdendo participação. A não ser que ele aumentou a participação dele, né? E bilhões de reais já para conseguir participação. Então todo mundo está sendo diluído, então não está mais lá na empresa. Mas ele ferrou a empresa. Então que papo é esse de Lula, papai Lula, né? Então tem gente comunista que se diz contador, não sei o que é meio fora da casinha e fica falando: ah, tem que se tratar, pegar psicólogo. Porra, cara, quem fica falando de psicólogo? Eu acho que tem problema mental mesmo, porque, cara, pra que psicólogo? Por que psicólogo? Né? É só acreditar em Deus, ter fé e continuar na vida. Então, vamos lá. Aí, passou tudo isso, a Oi, hoje, segunda-feira, dia 17, a Oi caiu nada mais que 50%. Uma das maiores quedas dos últimos um ano. E eu, tirando que eu lembro de cabeça, eu acho que a maior queda que teve, além do OIBR4, que foi perto de 50% na decretação de falência, porque na OIBR3 foi 35%, a dos 29 centavos, 28 para 18, se não me engano, a maior baixa foi exatamente um ano atrás. Exatamente um ano atrás, lá por perto do dia 14 de novembro de 2024, um ano certinho atrás, a Oi caiu uns 10, 15%, depois uns 40% e depois, no outro dia, 60 redondo. Então, acumulou muita queda, tá? Só lembrando para vocês, então já faz um ano que essa queda é maior que de hoje, tá? Então faz um ano que não teve uma queda tão brusca que eu lembro. Segunda notícia baseado nisso. Caiu uns quase 20%, 2, 3 dias, mais de 10%. Você calcula, já deu uns 20. Teve um dia que caiu quase 40 redondo, se não me engano, que já vai dar 60. E no outro dia caiu 60% de queda redonda. Tu pegou 60 com mais 60 hoje, vai dar 120. O máximo a empresa pode cair é 100%, virar zero. Deu 100% redondinho é zero. Então é 99,99999 se tiver valendo um centavo. Então não é falência. Quando falir, aí é 100%. Então se o limite é 100, como que deu mais de 100 e poucos? É porque foi a porcentagem do que sobrou. Então se é 10 real, cai 90%, vai para 9. Para 1 real. Agora de 1 real pode cair mais 90%, porque vai de 1 real a 10 centavos. Ah, tem gente que esqueceu disso? Lembrei. Tem gente que já sabia? Lembrei. Tem gente que está sabendo ainda? Ok. Tem gente que não sabia, que é novato. Então fique sabendo. Depois que caiu 90%, você perdeu quase tudo. Se tu botar mais, no outro dia que está 1 real, pode cair para 10 centavos, você perde mais 90%. Então, quase tudo. Do mesmo jeito que dos 10 centavos, que ai, como jamais vai ficar 10 centavos? Várias ações ficaram. Inclusive, hoje a da Oi. E pode cair mais até 1 centavo. Mais 90. E praticamente 99% você perdeu tudo. Então, cuidado com esse negócio de PM fazer mais preço médio. Eu avisei nos vídeos da semana passada. Eu não falei assim que a empresa ia falir. Eu acreditava que ela ia continuar, que estava tudo errado. E tanto que faliu a empresa e do nada voltou. Então a gente sabemos que a justiça estava errada. O gestor só deu 30 dias, depois deu mais 10. E, tipo, não passou os 30, ele já estava falando que a empresa estava falida. Aí deu mais 10 a justiça, e ele já, antes de fechar os 10 dias, já estava falando que estava falida. Antecipando, que é errado. Isso deveria ser um crime, né, de mercado. Então, beleza. Eu acreditava que tem as contabilidades, tem imóvel, tal. Até achava que valia mais, participação no tal, achei que não valia. Mas eu comentei com todo mundo. Há possibilidade de falência, estão dando prazo de 30 dias. Se der prazo de 30 dias, pode ser que passe e não faliu, e fale depois. Ou que deu os 30 dias, vai falir. Estão avisando. Tem 30 dias. Para que tem 30 dias? Para possível liquidação, que é a falência. E você tem dinheiro lá, você perde tudo. Então, é o óbvio. É mais óbvio que a ação ficar 3, 4 anos caindo sem parar. Aliás, desde 1998. Né? Aí foi mudando, Telemar,
Telemar Norte, Brasil Telecom e continua com ele. Então é o seguinte, a gente estava ciente do risco, ainda a gente está ciente, mas era uma ocasião diferente, aonde estava falando que tinha 30 dias para falir. Então eu até comentei nos vídeos, eu não acredito na falência, mas eu avisei a todos da possível falência e o que pode acontecer, principalmente aos novatos que não entendem que se a empresa falir, se o teu dinheiro está nas ações dessa empresa, logo não vai ser negociada e o teu dinheiro some, vira pó, você perde tudo. Então, era possível, a melhor hipótese de várias, você comprar mais, fazer preço médio, aí ela volta a ser negociada, pode ser que suba, você ganha dinheiro, você pode não comprar mais nada e continuar com as ações e ela volta a subir, se recupera um pouco, mas não se arrisca de perder mais, ou você pode não comprar mais e vender o que você tem, e aí quando voltar, você recupera um pouco, e quando voltar, você espera um pouco e depois compra. Então, de várias hipóteses. O que você pode fazer? O que você pode fazer? 1, 2, 3, 4, 5, seguir esse caminho, pegar atalho, de várias hipóteses. E falei bem claro naquele vídeo, várias hipóteses. Hipótese 1, 2, 3 e tal. Uma pessoa até comentou comigo que tipo assim, pô, você disse que ia falir empresa. Não, eu comentei que poderia sim falir. Que eu acreditava que não faliria. E não faliu. Faliu, mas voltou. Então, né, estava certo. Só que assim, a pessoa já foi julgando. Ah, viu, faliu, viu, não faliu. Só que assim, pô, cara, os caras da justiça estavam errados. O passado já mudou, a gente não adivinha o futuro, certo? Vamos dizer assim, se eu tô certo, eu tô errado. O passado, o futuro a gente não adivinha. Mas o passado que já passou, a gente já sabe que os juízes lá fez tudo errado. O gestor fez tudo errado. Deram falência e depois voltou. E não deram conversa com o BTG, com o Itaú, com o Banco Bradesco. Fizeram, atropelaram tudo. Fizeram errado. Então, entre aspas, estava certo. Então, tipo assim, do passado. E eu expliquei os motivos. Aí muita gente falou assim, porra, aí você fala para mim vender as ações. Aí eu vendi as ações. Aí eu vendia 18 centavos, que era a mínima histórica. Eu perdi 20 mil, 30 mil, 50 mil, né? E aí, agora, que não está mais a falência, eu fiz o vídeo que a empresa poderia subir 100%, por exemplo, nos primeiros dias. Cara, eu fiz o vídeo segunda-feira, era meio-dia, não, sexta-feira, meio-dia, era 1h e pouco da tarde, vocês vão ver o vídeo. É na hora que abriu a bolsa. A bolsa demorou para ser negociada as ações. Vocês podem dar um Google ali no YouTube, quer dizer, ver os vídeos. Sexta-feira, eu comentei perto de... Era 12h30, eu fiz o vídeo, acho que foi 1h30 mais ou menos que eu programei. Eu acho que ainda foi antes da negociação da bolsa, porque eu não estava com a corretora aberta. Eu estava pelo Google, pelo celular. E aí eu comentei que poderia subir 100%. A pessoa falou assim, pô, você fale que se eu vender tudo, eu recupero um pouco que sobrou. Agora você fala que vai subir 100%, então eu vendi na mínima, que era 18 centavos. E aí agora, se abrir 100% 36, eu deixei de recuperar dinheiro. Tipo, me acusando. Cara, primeiro que eu digo as opções. Eu não adivinho o futuro se a empresa ia falir ou não. Eu não sou o juiz. Eu não tenho CNPI, eu não posso recomendar compra e venda. Às vezes a gente deixa sem querer escapar. Eu tenho meus gostos e eu nem invisto na ação, tá? Mas eu não sou, tipo assim, o cara que acha que tá errado alugar. Errado pode estar. Mas se os caras tá ganhando dinheiro deles, é o problema deles. A gente não tem nada a ver com isso. Isso até é bom, porque quanto mais gente alugada, mais gente vendida e menos gente comprada, a hora que mais gente comprar, entrar em índice, sair da recuperação judicial, o preço vai explodir, a ação vale muito pouco, comparado à empresa, vai ver os valores mais justos, vai disparar, talvez nem seja justo, mas dispara 500%, 600%. Aqueles vendidos, alugados, vão ter que recomprar a ação. E vai pagar muito caro. E aí eles vão pagar o preço que tiver para devolver. E aí que vai disparar mais ainda. Então isso é bom. Mas tem gente que não entende, né? Tem gente que é lelé da cuca. E é o mercado, tá funcionando, só segue o baile, né? Segue o jogo. Então o que aconteceu? Muita gente me crucificaram dizendo que
Pô, você falou para vender. Pois é. Aí abriu na bolsa 18 centavos e caiu até 12, 13. Ele vendeu antes, na falência, de falir, lá no leilão, ou antes na semana. Aí quando entrou na falência, entrou em leilão, caiu 35%. Se ele vendeu antes, ele perdeu ou ganhou? Ele ganhou, porque ele deixou de perder mais dinheiro. Então ele recuperou aquele pouquinho do dia que ia perder. Tirando o resto, ele perdeu 20, 30 mil de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, não importa. Aquele última semana caiu mais um pouco. Ele recuperou. Se ele vendeu no último dia perto do leilão, caiu 35%. Ele deixou de perder mais aquilo. Aí abriu, não faliu, voltou a funcionar na sexta-feira. Ela caiu mais ainda. Pô, se ele vendeu a 18 na mínima e caiu a 12, se ele tivesse lá, ele ia perder mais quase 50%. Então ele deixou de perder mais ainda. E só porque eu falei que poderia subir 50%, 100%. E subiu o IBR4, né? Então fique de olho também vocês, galera. Cuida com o BR4. É ação preferencial que dá direito aos dividendos. A empresa ganha muito dinheiro, vai sobrar dinheiro, não vai investir, vai pagar dividendo. Mas não é isso que vai acontecer, né? Tem que fazer investimento. Ela tem participação na Vital, tem que investir lá junto, senão perde participação. Tá? Igual sócio, tem 2 sócios. Você tem o imóvel repartido. O cara investe em maquinário, mas paga mais luz mais caro, e você não está pagando nada, não está pagando água funcionar. Você vai perder participação, cara. Como que você quer ganhar o lucro igual se tu não está participando? Por isso que a Oi perde participação na Vital. E tem muita gente falando, ai, tá roubando, a Vital tá roubando. Tem canais terceiros aí que fica falando, mais uma mentira. É óbvio, se tu é sócio e não faz a participação dos investimentos, você perde participação. E a Oi não tem dinheiro para fazer investimentos, como vocês sabem disso. E a Vital não pode investir. Então, o que aconteceu? A Oi caiu a 12 centavos, subiu a 22. 21 parece o limite e fechou 20. Aí todo mundo falando, meu Deus, tá vendo? Eu vendi, perdi dinheiro. Perdeu da onde? Se um dia anterior estava 29 centavos, 28, e agora está 20, de onde você perdeu dinheiro? Se estava 28, agora está 20, de onde você perdeu? Ah, mas eu vendi na mínima 18. Mas quem vai acertar a mínima? Pelo menos você recuperou. Ah, mas subiu a 20, deixou de ganhar mais 10%, mas você não recuperou os 20, 30 mil que você pagou R$100 a cotação da ação. Você está chorando pelo leite derramado de um tiquinho. E cujo hoje, segunda-feira, dia 17, a ação dos 20 centavos caiu a 10. Agora eu te pergunto, quem vendeu na abertura do pregão às 18 centavos? Está perdendo dinheiro? Não. Está recuperando, porque agora está perdendo mais, aos 10 centavos. Quem vendeu no dia da falência, dos 28 centavos aos 18, perdeu dinheiro? Não. Tirando a parte anterior, antes, né? Por quê? Porque agora está 10 centavos. Está bem mais embaixo. Se tu continuasse, você perderia o dinheiro. E quem vendeu entre 29, 28 a 30, 31 centavos, ficou ali nos 29, 30, né? Uma semana inteira antes de falir. Perdeu dinheiro. De lá para cá? Não. Quem investiu, perdeu. Quem continuou com a ação, perdeu. Porque era 30 centavos, agora está 10. Logo você perdeu 66%. 66% é muito, é mais da metade dos 30 centavos. Mas estava 28, 29, né? E quem estava um mês atrás, que estava ali perto dos 40, 50 centavos, perdeu muito mais. Então logo eu estava certo. Mas eu não quero falar que eu estava certo. Nossa, que orgulho, eu sou bom funcionário do mês. Eu quero dizer que eu dei as possibilidades de ter arbitragem, que está demorando. É bom, mas está demorando. Um lado bom, tipo um anjinho de amigo. É bom? É, mas está demorando. Ah, mas os imóveis pode valer uns 10, 20 mil, mas pode demorar 10 anos para vender, pode ser que está bloqueado, pode ser que manda esses Oi fixos para alguém. O Oi fixo virou 100% em nuvem, 100% digital. Agora só tem o lado bom, não tem o lado ruim. Eu não consigo pensar qual é o lado ruim. Porque passava um caminhão, arrancava o fio.
A árvore caía e arrancava o fio. Passava o vento e arrancava o fio. O carro batia no poste, derrubava o poste, caiu o fio. Dava muito vendaval, caiu o fio. O fio às vezes fica forte sozinho. Os caras tinham que ir lá religar o fio. Não precisa mais. Economiza com o funcionário indo lá. E com a manutenção. E com também o cobre, o fio, né? O produto, a mão de obra. E a matéria-prima. Economizou. Não vai precisar mais. E aí, assim, pode vender esses fios, porque agora não é útil. Você está usando 100% satélite. Agora, ó, vai vender mais rápido. Eles não iam vendendo pouquinho, pouquinho aqui, porque agora vão vender mais rápido. Então é outra notícia boa. Vão economizar futuramente de religar esses fios e vai poder vender os cobres mais rápido. E não vai precisar mais de funcionário. E tinha uma despesa muito alta, custo, que vai tirar isso aí. Então vamos dizer que tinha 0 de lucro e tinha 400 de despesa, de prejuízo. Se a despesas era 500, então você tira os 500, sobrou 100 milhões positivo de lucro. Então vai começar a virar lucro isso aí. Então não tem notícia ruim. Ah, mas vai dar um problema. Não. A única notícia ruim é que poderiam passar para outras empresas controlar, igual a Claro está controlando a Sindacta. E aí, que é uma concessão, trabalho para o governo até 2028. Então não é assim, é da Oi. Não é da Oi. A Oi é igual um pedágio. O pedágio não é da empresa. A empresa ela tem um contrato de 20, 30 anos, pode estar esperando, está acabando, passou um tempo. E igual a energia também. Mas é só aquele tempo. Acabou o contrato, se o governo quiser desfazer, já era. Vai refazer o contrato. Final do ano agora, vão refazer o contrato e o governo não quer, acabou. Né? Vai ter que participar da licitação, tem um motivo para participar. Não é o governo não gosta da empresa, não, tem uns motivos. Né? Então, tipo assim, galera, eu fui fazendo o lado mal e o bem, e muita gente criticando. Hoje eu queria dizer uma coisa. Dia 17, caiu 50%. Uma queda muito brusca, a 10 centavos, dos 20 foi para os 10. E se você dá um Google, você vai ver no último finalzinho, caiu mais 40% praticamente. Por quê? Porque estava nos 14 e foi para os 10. E eu fiquei de cara, porque era 7 horas quase, eu atualizei aqui, foi para 10 centavos. Né? Tô até por fora que hora que fecha a bolsa agora, dos últimos dias, que eu não tô acompanhando direito. Mas, pô, foi muito rápido. Mesmo que o mais fanático pela Oi, ficou assim, tipo, nossa, que exagero. Nem aquele que mais odeia Oi. Então, tipo assim, eu sou o cara que estuda, já entrei em ações pimentinha, que é o caso da Oi, recuperação judicial, de risco. Já sei que a gente tem que investir em coisas boas, diversificar, tal, perene, blá, blá, blá. Mas eu gosto também de se arriscar. Eu não sou bobão que só não vê o lado bom. Então eu tento explicar para vocês os perigos e o lado bom. Muita gente não quer escutar meus vídeos porque só fica falando perigo. Ou vídeo longo, 28 minutos. Eu tô deitado, conversando com vocês. Sem ler um roteiro, sem ler um texto, sem falar Lula ajuda a empresa, sendo que o filho do Lula roubou a empresa, como o Lula roubou todo o governo. Um comunista que investe em empresa, tá de sacanagem, né? O comunista quer destruir a empresa e o cara fica falando, vamos salvar a empresa. Falando mentiras, né? Alegando textos, modificando história, criticando, né? Levar uns processos aí e xingando os seus telespectadores. Então, galera, cuidado com o que vocês vão vendo por aí, tá? Vão aprendendo aos poucos. Vão vendo, tipo, tem desenho, filme, tem aqueles né, anjinho, diabinho, fala o lado mal, bem. Vocês têm que ver os dois lados. A cara e a coroa, né? Você tem que dar cara para bater. Mas você tem que estar preparado para se defender. Então você tem que ver os erros também. Então, o que possível queda? Até agora eu olhei, por que caiu 50%? Não tem explicação. Mas pode ser que, como voltou para a bolsa agora, pode falir. Você acha que não vai falir? Ainda está na recuperação judicial. Tem um prazo, se não passar, falência. Então pode ser que alguém tenha notícias privilegiadas,
vendeu mais ações, alugado, os aluguéis aumentou, por isso caiu bastante, muito mais que os compradores. Muita gente que não vendeu antes está vendendo agora, porque percebeu que subiu a 20, começou a cair 15, 14, opa, vou cair fora, vou entrar depois, vou entrar com 5 centavos, 3 centavos, 2 centavos. Pode ser que falaram que vão fazer agrupamento, e quando agrupa, a empresa continua o mesmo valor. Ela vai de 20 centavos para R$2, por exemplo, aumenta por 10 vezes. Só que lá tem mais espaço para cair, mais negociada e tal. Então pode ser que alguém já se antecipou e a notícia está por aí, a gente não sabe. Talvez enquanto eu estou fazendo esse vídeo de meia hora, já saiu. Só que pode ser que tem coisa pior que isso. Porque pelo valor da empresa, de 68 milhões aos 10 centavos, e a EBR4 caiu uns 2%, não foi muita coisa, né? Ainda está um pouquinho maior que na falência, porque ela subiu já uns 20% sexta-feira. Mesmo com essa queda de 2%, ainda está com uns 10% de alta. Galera, pode ser que tenha um aumento de capital. O aumento de capital seria o seguinte, para quem é mais novato e que entende, comenta aqui embaixo. É o seguinte, a empresa Oi deve 11 bilhão mais ou menos, mais outros por fora, vai ganhar dinheiro, tal. Vamos fazer um aumento de capital 5 bilhões, bastante coisa, dependendo da empresa, para nós, né, tá, beleza. 5 bilhões, paga tudo? Não paga, paga metade. Mas ela não vai pagar tudo, porque ela vai ficar sem dinheiro. Ela precisa pagar funcionário, ela precisa pagar as coisas, mas vai ficar sem dinheiro. Ela precisa pagar os funcionários de agora, continuar trabalhando, pagar maquinário, né, contratar mais máquina, contratar fibra ótica, cabos, aparelhos, entre aspas, né? Fazer participação na Vital lá, investimento. Então, o que ela precisa de dinheiro ainda para manter fluxo de caixa, tá? 500 milhões talvez seja útil. Até menos. Mas assim, é bom pra caralho. A empresa vai deslanchar, vai subir, ela vai vender depois sem pressa, com um valor maior os cobre, por um valor maior os imóveis, sem tipo assim, eu tô quase falindo, pelo amor de Deus, compra os imóveis, vender barato, né? Só que é o seguinte, esse aumento de capital vai transformar a empresa em 5 bilhões de valor de mercado. 5 bilhões. Quantos ela vale agora? 68. Ela vai para 5 bilhões, que é o aumento de capital, mais os 68. 5 bilhões e 68 milhões. Logo, a empresa estaria cara. Se o valor justo dela fosse 10 bilhão, por exemplo, ela já está na metade do preço, então ela só pode subir mais 100%. E eu já não me arriscaria por causa de 100%. Se for por causa de 100%, eu me arrisco em Banco do Brasil, que vale 3 vezes mais, Petrobras, tem Copel, tem empresas aí de saneamento básico, tem empresas de petrolífera aí, tem 3 caindo, Brava, Prio, até agora Recôncavo, tem Minerva, puxa, Barfrig bate recorde de exportação de carne de boi, né? Então, boi vivo sendo exportado aí, que nós estamos vendo que está sendo proibido daqui a pouco, e aí vai ter que ser cortado, e vai dar mais lucro para eles e tal. Azevedo ganhando os contratos e tal. Por que eu vou investir então numa empresa que só vale 100% a mais? Então tem que ver isso aí, tá? E aí o que acontece? A empresa vale 68 milhões de valor de mercado e 10 centavos. Quando fazer o aumento de capital, o aumento de capital é tão forte que vai diluir, vai ajudar a empresa no futuro, amanhã adiante. Mas agora, no aumento de capital, pá, todo mundo que é investidor, eu, você, aquele que investe R$1, aquele que investe R$100, aquele que está contente com mísera 10 ações, aquele que tem 20 mil, aquele que tem 100 mil, aquele que tem 1 milhão, ou aquele que tem 30% da empresa igual a Pinco, 30 e pouco, todos perdem porcentagem na empresa, todo mundo junto, a mesma quantidade de porcentagem, perde. E vai lá dos 10 centavos para 1, que é mísero, é 99% de queda. E aí começa a ser negociada a ação lá naquele valor, e aí vai aumentar lá depois o agrupamento, avaliado em 5 bilhões. Então, se ela chegar a 1 centavo, ela vai estar valendo 5 bilhões, ainda vai ser caro. Então, vai derreter. Então, eu recomendo vocês estudar melhor, mas se fazer o aumento de capital, tipo, 2, 3 vezes maior, só para vocês terem uma noção, que o valor da ação, a empresa derrete.
Não importa se vai salvar da falência, se vai ser recuperação judicial, vai ser uma nova empresa, vai crescer, vai ser uma das melhores que existe, vai derreter quem já tem ação. Então, se você, eu não tenho, tá? Eu não tenho. Se você tem 20 mil investido na Oi hoje, você tinha 200 mil, você perdeu tudo. Você tem 20 mil ainda, você foi fazendo mais, tal. Cara, além de você ter perdido tudo, agora você vai perder os outros 20 mil, tudo. Vai virar 50, 100 reais. Vai virar 1 centavo. E aí a empresa vai melhorar, ainda nem assim vai ser o suficiente. Não vai subir 50 vezes e você vai recuperar. Não vai. Porque se ela vale 10 bilhão e agora fez um aumento de capital para 5, o máximo que ela pode subir 100% para chegar aos 10, que ela já está valendo 5. Para chegar aos 10, 100%. E aí você perdeu tudo, você vai botar mais dinheiro, mais 20 mil aí, vender um carro, uma casa, sei lá, e vai ganhar só 100%. Não vai recuperar. Não vai subir 100 vezes para recuperar o que tu perdeu. Não adianta você botar 1.000, que tem que multiplicar 20 vezes, não, 200 vezes, para valer os 200 mil que você perdeu. Ou 20 vezes que agora você perdeu uma coisa, no aumento de capital. Então, o aumento de capital dilui, derrete, apodrece. Você vai à falência. A empresa não quebra, mas você quebra, caro investidor. Então, cuidado, tá? Quem entende um pouquinho, comenta aí nos comentários. Baixa no Google, comenta aí pra galera entender, tá? Então, vamos lá, vamos continuando. Então, a empresa derreteu. Pode ser a hipótese que saiu o balanço, que o balanço está atrasado do terceiro trimestre. O balanço que vai sair, quando sair, que está atrasado, ainda mais que falei desenrolado. Quando sair, vai ser do terceiro trimestre. Não vai ser na parte que onde a juíza entrou na empresa, porque foi dia 30 de setembro, o último dia do terceiro trimestre. Então, pegou o último dia. E ela demitiu os altos escalão da empresa, que estava ali talvez roubando. Esse sim estava roubando. O Marcelo Milhetti, essas coisas. Esse sim, talvez, que eu não vi, não sei. Talvez estava roubando, talvez agindo de má fé, talvez nem estava, mas não entendia nada, burrão da cabeça, fazia merda. Mas estava destruindo a empresa. Isso já sabemos. Como a Pinco também estava de má fé. Agora não sabemos, estava roubando, foi sem querer, só gente ruim, um funcionário mau exemplar que não sabe trabalhar direito. Isso sim, tem gente por aí, comunista, babando, eita babando, pelo ovo desses caras. Que não é possível. Só nesse vídeo aqui eu já falei umas 20 vezes, 20 coisas diferentes que esse outro canal que eu não posso falar, Guilherme Boulos. Borges. Fica falando. Então, cuidado, galera. É muita ladainha, muita mentira, muita... Eu já vi lendo jornal, lendo A, B, C, D. Distorceu o que o jornal escrevia. Cara, como pode? Você pode dar opinião, mas não mudar a letra, né? Então, você fala e depois você fala, eu acho o contrário, tal, mas não como se fosse o jornal. E eu vi a parte falando que a juíza mudou de ideia. Não, a juíza não mudou de ideia. Quem mudou foi a desembargadora que mandou desfazer, né, a falência e voltar à empresa a negociar. Então, cuidado, que pode ser que nesse, como se diz, o balanço do terceiro trimestre não vai cair que foi mandar todo mundo embora, que vai economizar, que é uma notícia boa, vai economizar com o funcionário. Mas se tal gestor judicial mandado pela justiça trabalhar na empresa, a empresa dele vai receber por isso. Pode ser muito maior o valor, ou menor, já que tem mais funcionário menos. Mas vão ser pagos com a empresa, tá? Pode ter certeza. Então, parece que vai economizar ali. Veio o tridígito, que é o telefone fixo, o orelhão, virou 100% em nuvem digital, mas isso foi nos últimos dias para a falência da empresa. Se não me engano, foi dia 6 ou 7 de novembro. Isso já é no segundo mês do quarto trimestre, porque dia 30 era o último dia do mês de setembro, onde a juíza entrou. No outro dia não existia 31, se não me engano, não existia 31. Era dia 1º já, daquele mês, não lembro. E aí começava outubro. Outubro é o quarto trimestre. E agora vem novembro e próximo mês dezembro. Esses 3 meses faz parte do quarto trimestre e que vai sair o balanço só lá por
março, abril do ano que vem. E vai demorar ainda uma caralhada, tanto que nem acabou o trimestre. Então, tudo que a justiça fez agora não vai cair nesse balanço, vai ser no quarto trimestre. Esse trimestre fechou em setembro, então o 100% digital dos telefones fixos não caiu ainda, vai ser um balanço ainda sujo, ainda a gente não vai ver muita coisa. Claro que a gente vai ter dados, vai ter ainda muito dado ruim, que a empresa com muito prejuízo, talvez um lucrinho aqui, talvez uma venda de imóvel que não foi proibida, falar, vendemos um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, talvez saia aqui, já vendeu 4, 5, 10, entrou um caixa. Lembrando que a empresa em setembro, a juíza disse que tinha 20, 22 milhões, se não me engano, 20 alguma coisa, de fluxo de caixa. A empresa não tem fluxo de caixa. Depois que passou outubro, ela disse quase 50 milhões. Vi o jornal falando, mas peraí, aumentou então? Né? Porque tinha menos. Então o que aconteceu? Né? Precisa de fluxo de caixa. Tivemos problema aí no Rio Grande do Sul também, lá a Serede, né? Que foi abandonada pela Vital. A Vital não queria mais que eles trabalhassem para eles. E aí a Serede, me mandaram nós embora. Com o sindicato. Chorando pela Vital. Vamos dizer que você comprou a empresa minha. Eu vendo a empresa para você. A partir do momento que você compra a empresa, ela é sua, você faz o que você quiser. E aí eu tenho funcionários de outra empresa minha, que é subsidiária, que trabalha pela outra minha. E você não quer, porque você acha que meus funcionários não é bom, que os teus vai ser melhor, que vai ser mais ágil, você vai contratar outra terceirizada, você já tem na cabeça. O problema é seu. Agora, existe um contrato que você é obrigado a contratar meus funcionários agora só porque eu vendi uma empresa para dizer é obrigado a contratar meus outros funcionários da outra empresa que é subsidiária? Não. E ficaram com esse papo aí da Vital, que não me contrata. Então nós temos que ver se tinha contrato, não tem, não sei. Mas a princípio, a Serede foi retardados em ficar falando merda, né, em processo, que a Vital é malvada, que não sei o que. Isso aí é outra história. A gente não sabe direito. Quem sabe vai ter que provar e falar. Isso é justiça. E aí parece que a Vital pagou esses funcionários, deu um trabalho, não sei se vai continuar e tal. Então o que acontece? Caiu 50%. O balanço tá vindo ruim, vai vir amanhã, hoje saiu. Alguém já tem notícia privilegiada? Alguém tem a notícia privilegiada de qualquer coisa? O BTG ganhou a arbitragem, ganhou todo o dinheiro só para ele mesmo, igual todo mundo falando no contrato e tal. A juíza liberou dinheiro para Vital, que era da Oi. Pode ser que caiu. A Vital comprou os imóveis, e aí por isso que a ação caiu e não vai dar dinheiro e não tem caixa, e pode ser que fale de novo. Pode ser que semana que vem fizemos errado, realmente a Oi vai falir, por isso que caiu. Será que alguém tem notícia privilegiada? Será que enquanto eu faço vídeos já saiu essa notícia? Será que é o balanço? Ou será que é a Pinco, que vendeu quase toda a sua participação, de quase 1/3 da empresa? Lembrando que antes de falir ela vendeu 2%. E pode ser então que ela tinha quase 33%, 1/3 de tudo, né? 1/3. Ela foi lá e vendeu mais para recuperar os últimos 10 centavos, vou recuperar o que dá aí. E tô com problema, tô me incomodando, foda-se a Oi, tchau, fale, vai à falência. E aí ela vendeu a participação dela. E aí ela vendeu muito mais que os compradores, o vendedor também entrou vendido, e aí por isso pode ser que caiu também. Pode ser um bom motivo dessa queda toda. Isso a gente vai saber, é obrigado da CVM, né? Os dados. E aí eles vão botar na bolsa amanhã, essa semana ainda vai saber. Fique tranquilo. Lembrando que tem feriado essa semana, tá? Consciência negra. Bolsa não era para funcionar, né? E aí vai estar fechada e vai estar enrolação. Lembrando que tá o caos nas criptomoedas, tá o caos nos Estados Unidos, ações caindo, vai vir o resultado da Nvidia. Pode ser que o resultado venha mais lucro ainda, tipo subiu 10%, 20% comparado ao lucro passado, então o lucro foi alto, ela volta a ter esse lucro alto e sobe mais 10%. Vamos dar um exemplo. Então já foi alto, volta a repetir e mais alto ainda. Só que é o seguinte, todo mundo espera que a IA, não sei o que, a empresa de tecnologia está crescendo, já está cara, eles esperam 30%, 50%, uma cacetada. Mesmo que não dá prejuízo, mesmo que não venha tão pouco, venha grande, se vir
pouco menos, 5, 10% a mais, já começa, eita, já não tá crescendo mais, não posso nem 1%, daqui a pouco uns 5% a menos comparado ao ano passado, que ganhou muito dinheiro, não é prejuízo, ainda é muito dinheiro, só que menos, e aí a bolsa desaba, tá? Então pode ser que aconteça isso, e aí afete a Oi, tá? Com toda a bolsa, com o imobiliário e tal. Então nós vamos ficar de olho nisso aí. Então galera, porra, textão do cacete, 45 minutos, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com os seus colegas. Tô fazendo celular, tá sempre. Amanhã, terça-feira, volto pra casa. Eu acho que não dá nem pra ver. Tinha uma marca aqui do braço aqui. Que assim. Não vai dar pra vocês verem, né? E hoje eu fiz mais outro, um monte de exame. Tô voltando. Vou começar a criar conteúdos. Vou dedicar. Quem assistiu tá aqui, esse canal vai ser só de Oi, tá? Vou botar o canal, o nome de Oi e tal. Eu gosto do case, quero voltar a investir. E vou fazer outro sobre estudo, sobre várias empresas, macroeconomia, investimento, como investir, como você tem que diversificar seu investimento, tal, um tipo de ações, tal, para não ser só sardinha, tá? Então, vou zoar, dá um nome aí, o que você acha? Sardinha da Oi, sei lá. Ou Sardinhas da Oi, canal dos investidores da Oi, tanto faz, o que você acha? Então, galera, tamo aí, muita notícia, 46 minutos, né? Muito obrigado, você chegou até aqui. Poucos vê o vídeo todo, porque tem canais aí que só lê texto e fica comentando boboseira. E tem gente que gosta de xingar um ao outro, né? Então, hoje eu dei uma extrapolada aí também. Falei por fora. Tamo junto, até a próxima. E tem canal que, safado, não fala nada de hoje, só aparece no final. E eu quero falar de tudo.